A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Mediunidade, Solidariedade entre Mundos, pela expositora Juliana Maxud, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, amigos da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor. Muito obrigada pela oportunidade de estudarmos juntos, de estarmos aqui para falarmos da doutrina espírita. Então recebam o meu abraço, o abraço do Centro Espírita Luz e Verdade. E o nosso tema de hoje é um tema muito especial para nós. Falar sobre mediunidade é sempre uma alegria imensa. É com muito carinho que nós estudamos sobre esse assunto. E, em específico, mediunidade, solidariedade entre mundos, que é o tema do nosso estudo. Antes de começarmos a falar, nós gostaríamos de fazer a leitura de uma página, fazermos a nossa prece, para que possamos ir nos harmonizando, entrando nesse clima, nessa sintonia para o estudo que nós faremos hoje. Então, o livro escolhido foi O Caminho, Verdade e Vida. E a leitura é o item 100, Auxílios do Invisível, que tem tudo a ver com o tema do nosso estudo de hoje. E esse livro é muito usado por todos nós, dentro dessa coleção de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E aí nós temos a seguinte mensagem do nosso querido Emmanuel. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Já começamos muito bem, Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno, mas é imprescindível. Não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, Emmanuel, com sua sabedoria, vem nos dizer do nosso compromisso, mas que também temos sempre o auxílio daqueles que estão à nossa volta, desses amigos do plano superior que estão sempre trabalhando, nos ajudando, nos amparando na nossa caminhada evolutiva. Então vamos fechar nossos olhos, elevarmos nosso pensamento ao Pai maior de amor e bondade, agradecendo pela oportunidade do conhecimento, de estarmos aqui reunidos em mais uma grande oportunidade que nos é dada, para que possamos estudar juntos, compreendendo tantos ensinamentos valorosos que a espiritualidade vem nos colocar, vem nos dar de presente, para que possamos seguir com mais confiança, com mais segurança na nossa jornada evolutiva. Então, que todos nós, envolvidos na doce e serena paz do Mestre Jesus, possamos iniciar o estudo que vamos falar sobre a mediunidade, solidariedade entre mundos, e que a partir daí possamos ter um pouquinho mais de compreensão sobre
a nossa tarefa, o nosso trabalho, o nosso compromisso de estarmos sempre fazendo o melhor que pudermos a cada novo dia. Dai-nos licença para iniciarmos o estudo de hoje, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Antes de nós entrarmos no tema mesmo que nos foi passado, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre mediunidade, só para relembrarmos, né? Porque Kardec ele nos fala que todo indivíduo que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é médium. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que todos somos médiuns em maior ou menor grau, não é? Então, desse modo, a mediunidade ela não é um privilégio de um indivíduo, ela é uma faculdade que se apresenta e que à medida que tem a necessidade de se desenvolver, né, ela vai poder ser bem desenvolvida, se assim for do desejo daquele, né, que precisa trabalhá-la, que precisa conhecê-la. Então, desenvolver a mediunidade com clareza, né, com bom senso, para um trabalho útil, é estudar, é educar essa mediunidade para um bem, para o trabalho no bem, para um bem muito maior, né, que é o bem de auxiliar, não só aqueles que estão à nossa volta, mas a nós mesmos. E aí nós fazemos um parêntese, porque nós colocamos aqui uma observação sobre a mediunidade intuitiva, que está em todos nós. Por isso Kardec não dizia que todos somos médiuns. Porque nós precisamos estar atentos a esses sinais, né, a essas colocações do dia a dia que nos chegam. Né? Muitas vezes nós mudamos o caminho de volta do trabalho para casa, né? Vem assim aquela ideia de não ir por aquele caminho habitual, de mudarmos o caminho, ou de não tomarmos tal decisão, né, tão precipitada, de esperarmos um pouco mais, clarearmos um pouco mais as ideias. Tudo isso vem a partir da nossa intuição, né, daquilo que nos chega desses amigos que estão ao nosso lado, que estão em nosso socorro, em nosso auxílio, nos ajudando, nos amparando na nossa caminhada. Porque esses amigos espirituais estão atentos todo o tempo, né, com cada um de nós. Então, que nós estejamos atentos também, principalmente quando estamos no trabalho, no exercício da mediunidade. Né? Então, o objetivo da mediunidade é servir, sempre servir, sendo esse o seu maior objetivo, né, na seara do Mestre Jesus, dar utilidade a ela, a melhor utilidade que pudermos, que é servindo, amando e servindo, vamos completar, né? Porque o amar e o servir é o trabalho diário, não só da mediunidade, mas o nosso trabalho, a nossa tarefa diária, né? Mas com a mediunidade nós temos que ter ainda essa maior atenção, porque ela precisa ser muito bem conhecida, ser trabalhada, estudada, para que ela seja educada, né? Então, falando um pouquinho da história, desde as pitonísias, dos oráculos, dos profetas, né, a mediunidade ela se faz presente na história desde a antiguidade. E ela era transmitida como profecias naquela época. Mas desde há muito tempo, essa comunicação entre os planos da vida veio ser melhor explicada com Kardec, né? Através desse manual prático que é o Livro dos Médiuns, que vem nos colocar sobre a mediunidade, descortinando, né, tudo aquilo que nós ouvíamos falar ou tudo aquilo que ainda não era conhecido. Então, a partir daí, a partir do Livro dos Médiuns, esse guia, esse manual prático para todos nós, nós temos esse conhecimento bem mais amplo, né? Descortinado das curiosidades, né, das experimentações, mas vem nos clarear a ideia do que é a mediunidade e de como ela precisa ser trabalhada, né? Então Kardec deixa essa obra magnífica para a gente, para que nós possamos estudar sobre a mediunidade. E a partir dela, outras tantas obras de apoio, né, que nos chegam com... Nós vamos falar um pouquinho de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, né, que vem fazer essa comunicação entre os dois planos da vida, que é essa solidariedade entre mundos, né, que a mediunidade nos traz. Então, essa capacidade de servir é o principal objetivo. E se temos essa faculdade de ajudar ao próximo, nós temos que educá-la, para que ela possa efetivamente ajudar, para que ela possa efetivamente servir, ser útil àqueles, né,
a quem ela chega. Então, nós precisamos educar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer o nosso melhor para desenvolver a tarefa dentro da mediunidade, né? E nós precisamos entender que nós necessitamos fazer um bom uso dessa faculdade que nos foi confiada. E é o próprio estudo, né, que vai nos dizer, que vai nos mostrar, que vai nos convidar para que nós façamos esse bom uso dessa faculdade que nos foi confiada. Então, antes de nós falarmos um pouquinho mais, nós tiramos um trechinho de uma palestra de Haroldo Dutra, nós até anotamos para não esquecermos nenhuma palavra, que ele nos diz assim, e é muito importante, porque vem resumir um tanto do nosso tema de hoje, né? Toca exatamente nesse tema, nessa solidariedade entre mundos. E Haroldo fala assim pra gente: somos espíritos e nada mais natural do que nos comunicarmos com nossos pares, com nossos semelhantes. Portanto, essa faculdade de comunicação com nossos semelhantes passa a ser um processo natural. É um processo natural. A mediunidade é um fenômeno presente onde há inteligência, onde há espírito. Onde estejam os espíritos, eles sempre estabelecerão um intercâmbio, seja ele de que tipo for, em que condições forem, em qualquer latitude, em qualquer longitude. A mediunidade é essa faculdade inerente que temos de entrar em contato com nossos semelhantes, trocando experiências afetivas, espirituais e cognitivas. Esse é o ponto da mediunidade. Então, nós achamos muito bacana essa colocação do Haroldo, porque justamente fala desse intercâmbio, né? Dessa conexão entre os dois planos da vida. Porque ele é muito claro quando fala para a gente, essa faculdade de comunicação com nossos semelhantes passa a ser um processo natural. Porque nós estamos aqui no mundo material, mas a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira casa é o plano espiritual, porque somos espíritos. Estamos vestidos por um corpo, né? Temos um nome na nossa atual encarnação, mas somos espíritos milenares. Já viemos de outras encarnações para que possamos ir evoluindo, para que possamos ir progredindo, né? Então é muito importante que nós tenhamos esse processo como um processo natural, né? Porque a mediunidade é um fenômeno que está presente onde há inteligência, onde há espírito. Então ela está em todos os lugares, porque nós somos espíritos, né? Então esse intercâmbio, ele deixa muito claro para a gente também que ele pode acontecer de qualquer forma, né? E aí vale o estudo, o conhecimento. Quanto mais nós conhecemos, nós estudamos, nós educamos a nossa mediunidade, melhores tarefeiros seremos, para que justamente ela não se dê de qualquer maneira, ela não aconteça sem nenhum conhecimento, porque assim, com o conhecimento, com a educação, ela ajudará aqueles que chegam e nos ajudará ainda mais, né, para que nós possamos compreender essa tarefa que abraçamos. Então ele ainda coloca aqui para a gente: em qualquer latitude, em qualquer longitude, a mediunidade é essa faculdade inerente que temos de entrar em contato com nossos semelhantes, trocando experiências afetivas, né? Experiências espirituais e cognitivas. E aí nós voltamos um pouquinho antes, como já dissemos, sobre a mediunidade exigir um exercício saudável para que ela possa servir na seara de Jesus, né? Então nós separamos aqui algumas colocações desse livrinho muito bom que fala da qualidade na prática mediúnica de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda é um trabalhador, né, incansável dentro da mediunidade, que vem nos ajudar nessa prática saudável. E ele nos diz que a mediunidade é uma faculdade portadora de intrincados, sutis e complexos mecanismos, que têm muito a ver com o passado do medianeiro, bem como se relaciona com as suas possibilidades de serviço e de integração no programa de iluminação da própria e de outras consciências. Olha a nossa responsabilidade aí, né? Desde quando nos colocamos para tarefar, para trabalhar na mediunidade, nós vamos precisar, além de educá-la, né,
além de estudá-la, nós vamos precisar também abrir mão de muitas coisas do mundo para que possamos exercê-la da melhor forma possível. Com perfeição? Sabemos que não, impossível, né, nos é ainda essa perfeição, porque estamos caminhando, buscando trabalharmos as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos erros, para alcançarmos o aperfeiçoamento moral. Mas dentro da nossa condição de trabalho, fazermos o nosso melhor. Né? Isso requer muitas vezes abrir mão das coisas do mundo, né? Das coisas que nos dão prazer, que nos dão alegria, mas que para o trabalho, né, mediúnico não seriam de bom grado, né? Que elas acabariam por interferir no nosso trabalho. Então é uma porta estreita, né? Essa porta ela é bem estreita, porque invariavelmente é instrumento de autoencontro e de crescimento moral e espiritual. Uma ponte por onde transitam os espíritos que permanecem vinculados àqueles que prosseguem reencarnados nas paisagens terrenas. Né? Então, por isso, nós precisamos sempre estarmos vigilantes, né? Estarmos com os olhos bem abertos e com os ouvidos também bem limpos, né? Para que possamos ser os melhores medianeiros possíveis, para que possamos trabalhar nesta seara, doando o nosso melhor. Para auxiliar na prática mediúnica, nós precisamos fazer o nosso melhor, para que ela possa ser cada vez mais eficiente, equilibrada e portadora de qualidade, né? Como já dissemos, não é a perfeição, mas é a busca, né, em nos melhorarmos a cada nova oportunidade, de nos melhorarmos a cada novo dia que temos para fazermos e realizarmos os nossos compromissos assumidos, né? E aí, a gente fala um pouquinho aqui da disciplina, do equilíbrio, da perseverança e dessa sintonia, né, que vai ser essencial. Só que para que essa sintonia boa possa acontecer, possa fluir, nós precisamos da disciplina, a disciplina moral e mental, né? Que vai nos criar hábitos salutares, vai nos criar bons hábitos que atrairão aqueles espíritos superiores interessados no intercâmbio entre as duas esferas da vida, né? Facilitando o trabalho, para que conversas salutares, ensinamentos prósperos possam chegar até nós. E aí a gente fala além da disciplina do equilíbrio, o equilíbrio no cometimento de atitudes, né? No comedimento de atitudes, que vai nos ajudar a absorver esses fluidos salutares, né? Que vai nos ajudar a fazer essa comunhão psíquica com aqueles espíritos que estão próximos de nós para esse importante trabalho, né? Então é muito salutar para nós, né? Buscarmos esse equilíbrio para que esses fluidos possam fazer essa comunhão, né? Possam nos ajudar nessa comunhão psíquica com a espiritualidade superior. E a perseverança, que vai nos ajudar a produzir um clima de harmonia, né? A produzir um clima muito bom para o serviço do bem, né? Junto àqueles obreiros da vida mais alta. Manuel Filomeno de Miranda fala os obreiros da vida mais alta. E é muito bom ouvir isso, né? Porque nos dá uma sensação de acolhimento, nos dá uma sensação de abraço fraterno, né? De que estamos todos abraçados por esses amigos da esfera superior, né? Então, esses obreiros da vida mais alta usarão da nossa perseverança para se fazerem presentes e nos colocarem na utilidade de servir, né, nesse bom trabalho de amar e servir. E aí, em decorrência desses três, a gente acaba por ajudar e muito nessa sintonia finíssima que vai nos ligar à espiritualidade, né? Porque ela vai se constituir desse perfeito o quê? Entrosamento entre nós aqui no plano material, no plano terreno, e os amigos do plano espiritual, né? Que vai tornar essa tarefa mais do que importante e relevante, vai tornar útil, vai tornar um serviço útil para todos aqueles que ali estão. Então, a mediunidade, para ser exercida, nós precisamos saber que ela necessita dessa interferência dos espíritos, né? Sem o que a faculdade em si mesma, ela desapareceria.
Nós dependemos da espiritualidade para exercermos a mediunidade, né? Para fazermos com que essa comunicação aconteça. Porque o telefone, né, como nós sabemos, toca de lá para cá e não daqui para lá. Nós precisamos desses amigos, dessa espiritualidade superior que vai nos acalmar, que vai nos ajudar na busca do equilíbrio, da perseverança, com base na nossa disciplina, para que essa sintonia aconteça e eles possam se manifestar. Quanto mais trabalhada, mais fáceis se fazem os registros, né? Mais seguros eles serão, porque nós temos essa consciência de que estamos fazendo o nosso melhor, dessas informações que nos chegam do plano espiritual, né? Para que esse intercâmbio, para que essa solidariedade entre mundos possa acontecer, não é? Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele vem nos dar essas mensagens, essas instruções que vão nos ajudar muito a seguirmos com confiança e com segurança pela tarefa, né, da mediunidade, de trabalharmos na mediunidade, da vivência mediúnica, né, a consciência mediúnica. Então isso tudo é muito bom para todos nós. E nós precisamos saber aproveitar essas situações, tirarmos o máximo que pudermos, porque tudo isso vai nos envolver de tal forma que nós seremos trabalhadores dessa seara do Mestre Jesus com o melhor que pudermos doar naquele momento, com o nosso melhor. Nós não podemos cruzar os braços e ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Aqui nós estamos falando da mediunidade, mas nós podemos estender esse conhecimento a todas as áreas de trabalho que temos na Casa Espírita, né? A todas as áreas de trabalho, porque todas elas são importantíssimas, todas elas, os estudos em grupos, né? As reuniões públicas com os estudos que nelas, né, são feitos, a recepção da nossa casa, a limpeza da nossa casa, o trabalho do passe, o trabalho mediúnico, a evangelização infantil, a mocidade, né? Os outros grupos que vão buscar desenvolver muitas vezes a arte dentro da Casa Espírita, né? Que vão fazer dentro da arte pinturas, teatros, corais. Então, todos esses trabalhos são importantíssimos dentro da nossa casa. Todos eles fazem com que nós estejamos em harmonia, com que nós busquemos essa sintonia com o alto, para que possamos renovar as nossas forças quando lá estamos, e dali, daquele portão para fora, exercitarmos, né? Tudo aquilo que trazemos em nós, desses aprendizados salutares. Então, que nós possamos ser cada vez mais melhores trabalhadores dentro da doutrina espírita, né? Dentro de tudo o que a nossa casa nos oferece, dentro de tudo que podemos ser melhores lá dentro e também da porta para fora, que é tão importante, ou até um pouquinho mais, né, do que quando estamos lá dentro, porque são os exemplos do nosso dia a dia que nós vamos perceber, vamos poder dizer, sim, eu estou aprendendo, sim, eu estou me transformando, eu estou buscando melhorar naquilo em que preciso melhorar. E estou trabalhando, né, para sustentar aquilo que já fiz as minhas conquistas, né, naquilo que já posso dizer que já fiz as minhas conquistas. E aí nós temos um outro trabalhador da seara espiritual que também vem nos ajudar e muito a elucidar sobre esse intercâmbio entre os dois mundos, que é André Luiz, né, que através da psicografia de Chico Xavier nos deixou várias obras, né, e uma coleção belíssima que começa com o Nosso Lar, né, e vai nos contando sobre o plano espiritual, sobre a sua vivência na nossa verdadeira morada, na nossa verdadeira casa. E aí nós separamos alguns pontos do livro dessa coleção, né, que começa lá em Nosso Lar, mas que é extensa e segue, né, passando por Libertação, Missionários da Luz, Obreiros de Vida Eterna, enfim, tantos e tantos livros, até chegar lá um pouquinho mais da metade, nos domínios da mediunidade, que é justamente essa obra que André Luiz vai falar para a gente sobre a missão que ele e Hilário, né, que é o outro espírito que o acompanha nesse trabalho,
quando eles deixam a colônia espiritual rumo à Terra, né, onde eles precisam passar por situações de comunicação entre os planos superior e o plano terrestre, justamente sobre esse intercâmbio entre os dois mundos, né? E aí, a partir daí, reconhecem a responsabilidade do serviço mediúnico, porque eles acompanham de perto várias histórias, né, várias passagens sobre esse intercâmbio. E eles compreendem o grande esforço dos trabalhadores e a importância desse intercâmbio, né? O grande esforço do plano terrestre e do plano espiritual para que esse intercâmbio aconteça. Eu não vou contar sobre o livro, né? Aqueles que não leram, vale muito a pena, e aqueles que já leram, se puderem reler, né? É sempre uma obra que, quando fazemos uma nova leitura, nos traz uma nova visão de vários pontos, né? Com toda certeza, como é o natural acontecer, né, com todos nós. E aí nós separamos dentro desse livro aqui, logo no comecinho, palavras de Emmanuel, né? Porque Emmanuel faz aqui a primeira página, onde ele fala de raios, ondas, médiuns, mentes, né? E nós separamos um trechinho aqui, quando ele diz assim: André Luiz organizou estas ligeiras páginas acerca da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. Olha as palavras de Emmanuel. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E as comunicações que nos chegam, tanto na psicofonia quanto na psicografia, nos deixam isso muito claro, né? De quando chegamos à pátria espiritual, retornamos para lá e percebemos que a vida continua. E percebemos que estamos interagindo, que continuamos vivendo, só que numa esfera diferente, né? E aí nós vamos perceber que a inexistência da morte, ela é verdadeira, é uma passagem, né? Nós retornamos à nossa verdadeira morada. E ele continua: e agora mais que nunca reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. O túmulo nos permite chegar novamente para uma renovação, até que o berço nos chama novamente e nos dá acesso a novas experiências. E observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Estamos sempre em movimento, sempre evoluindo, sempre progredindo em busca da nossa perfeição moral. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, né? Ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então precisamos conhecer, estudar, educar, para que possamos evoluir e estarmos sempre fluindo na direção da vida superior, para que as forças perturbadoras, né, ou deprimentes não se façam presentes, não virem uma constante, né, que elas possam ser educadas para que assim se transformem em fluidos salutares, para que nós possamos progredir cada dia mais. Então, cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com a qual vai se identificar, né? Semelhantes verdades não permanecerão semiocultas em nossos santuários de fé, irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo André Luiz
procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos novos tempos. Então, nós aqui estamos trabalhando, aprendendo, focalizando a mediunidade da terra para o céu. E André Luiz, nessa obra magnífica, vem nos colocar a sua visão, o seu conhecimento, né? O seu aprendizado do céu para a terra. Cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Isso nos coloca a repetir as palavras de Jesus, a cada qual segundo suas obras. Então, uma belíssima página de Emmanuel aqui dentro do livro Nos Domínios da Mediunidade, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E ele nos chama essa atenção para que nós possamos trabalhar o que há de melhor, o que nos fortalece, o que nos eleva, né? Mesmo nas nossas maiores dificuldades, com as nossas dores, com todas as superações que precisamos fazer diariamente, nós possamos focar no nosso melhor, para que essas energias salutares possam emanar de nós, possam fazer parte do nosso dia a dia, se não em todas, mas na maioria das tarefas que abraçamos, porque isso nos fará muito bem, né? Isso será um bom exemplo não só para nós mesmos, mas também para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, que nós possamos caminhar nessa direção, trabalhando esses fluidos salutares da melhor maneira possível, para que essa troca, né, para que esse intercâmbio possa ser cada vez melhor, nos fazendo trabalhar em sintonia com os espíritos superiores, né? Então, a mediunidade, solidariedade entre mundos, possa estar sempre presente com muita clareza para todos nós, porque nós, ora, estamos aqui no mundo físico, no plano terrestre, ora, estamos no mundo espiritual. Então, que nessa troca nós possamos estar sempre sendo melhores instrumentos possíveis para que toda essa experiência possa acontecer de forma salutar, né? Para que todas essas experiências possam acontecer de forma mais salutar. E aí, chegando ao finalzinho do nosso estudo, antes de fazermos a nossa prece final, nós separamos no mesmo livro uma oração muito bonita que André Luiz faz, já lá no finalzinho, né, do livro, nos convidando a esta seara de serviço e de amor do Mestre Jesus. E ele diz assim: Senhor Jesus, fazei-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhe devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixeis confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, fazendo-se pequeninos, a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Então, André Luiz coloca nas suas singelas palavras, mas belíssimas e muito profundas, a nossa verdadeira tarefa, né? O que nós precisamos fazer para que possamos estar aptos a sermos tarefeiros desta grande seara do Mestre. Nos despirmos do egoísmo e da vaidade, do orgulho e da indiferença, e que sejamos cada vez mais unidos aos ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Pai Maior, que estão sempre nos abraçando junto à espiritualidade boa e amiga, para que o trabalho possa fluir da melhor maneira possível. Que sejamos esses tarefeiros de amor nessa seara de servir do nosso Mestre Jesus. Então, convido vocês a fazermos uma prece para encerrarmos o estudo de hoje.
agradecendo sempre pela oportunidade bendita que nos é dada do conhecimento, que a partir dele possamos nos renovar, possamos nos transformar, fazendo as nossas conquistas diárias, fazendo o nosso melhor, trabalhando sempre por um ideal maior, Senhor, o ideal de nos aproximarmos, de estarmos em sintonia com esses espíritos amigos que vêm em nosso socorro. Que todos possamos, unidos em nome do nosso Mestre, trabalhar incansavelmente para que o nosso melhor possa sempre florescer a cada nova oportunidade que temos de trabalho. Envolve a todos nós, hoje, agora e sempre, Mestre amigo. Obrigada, Pai de amor e de bondade, que nos acalenta, que nos abraça e que nos consola nas nossas dores e nas nossas dificuldades. Envolve a todos nós e dá-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. E que nós possamos estar, então, sempre unidos com esse mesmo ideal, o de amar e o de servir, para que o nosso trabalho possa ser, a cada dia, ainda melhor, né? Com mais amor, com mais segurança naquilo a que estamos nos dedicando, naquilo a que abraçamos, nas tarefas a que somos chamados. Um grande abraço a todos, fiquem com o nosso Mestre e amigo Jesus e tenham uma ótima semana. Muito obrigada, que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 25 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, pela expositora Jornete Melo, do Grupo Espírita Teresa de Jesus, com o tema Amor, Justiça e Caridade. Esperamos vocês!